Boa noite. Boa noite. Temer declara que reforma da Previdência acabará com distinção entre setor público e privado e também vai afetar os políticos. Renan prevê concluir ainda este ano votação do teto de gastos públicos, aprovado ontem por larga maioria na Câmara. Juiz Sérgio Moro prorroga inquérito sobre Palocci e afirma que já há indícios de autoria do crime de lavagem de dinheiro. Empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, revela que pagamento de propinas na Petrobras era automático em parcelas fixas e mensais. Na CPI da merenda escolar, o lobista que fez delação e acusa presidente da Assembleia de São Paulo, Fernando Capês, fica em silêncio. E na véspera do Dia das Crianças, o movimento na região da 25 de março é grande, mas muito consumidor fica no presente barato. Em tempo de crise, os consumidores procuram economizar sem abrir mão da qualidade dos alimentos. Por preços menores, muita gente está preferindo comprar em lojas que vendem mercadorias com o prazo de validade pertinho do final. Maria José mora no bairro de Guaianazes, na zona leste da cidade. E 2 vezes por semana vai ao Brás, na região central, para comprar produtos mais baratos e economizar no final do mês. Adoro comprar produto que dá para vencer, que é tudo mais barato. Não é de hoje que o comércio usa a estratégia de dar descontos para liquidar produtos que ficaram acumulados no estoque e estão perto do prazo de vencimento. Em tempos de crise, a procura aumentou e o lucro cresceu. Segundo o gerente desta loja, este tipo de venda chega a 30% do faturamento mensal. O nosso comércio está ganhando com a crise, porque as indústrias estão com problemas de data de validade e está abastecendo a gente com produtos de primeira linha com preços bem acessíveis, né? Vanderlei Silva conta que aqui o lucro é ainda maior. Chega a dar em torno de 50%, é o carro-chefe da loja inteira, né? O preço baixo é o maior atrativo para que o consumidor compre produtos que estão com prazo de validade perto do final. Este pacote de wafer, por exemplo, custava R$ 1,20. Agora, ele custa 85 centavos porque está perto do vencimento. E quem compra acima de 10 unidades acaba pagando 65 centavos cada. E dá para a família inteira consumir bem rápido. Para Dave, que tem 3 filhos, mesmo enchendo o cestinho de compras, as guloseimas só duram na casa dele 1 semana. São 3 crianças, então dá tempo aí, dentro de 1 semana, isso já foi. O produto continua sendo de qualidade, né? Consumindo dentro do prazo, vale muito a pena. Alimentos que devem ser consumidos em prazo menor ganham desconto ainda maior. Este iogurte de 170 gramas, que custava R$ 2,00, caiu para 80 centavos. Já o pão de alho, que antes custava R$ 10,00, agora custa R$ 2,99, pois o vencimento é para menos de 10 dias. E mesmo com preços baixos, tem muita gente que ainda gosta de pesquisar e olhar bem o produto antes de gastar. Eu hoje não faço uma compra só no supermercado. Eu pesquiso, entendeu? Então, o que está na promoção eu compro naquele supermercado. O que não está, eu procuro em outro. Tempo de crise, vamos procurar, né? Apontado como operador da máfia da merenda em São Paulo, o lobista Marcel Júlio compareceu à sessão da CPI da merenda, mas não respondeu às perguntas dos deputados. Em delação premiada, divulgada ontem pela TV Globo, Marcel afirma que a COAF, Cooperativa Orgânica da Agricultura Familiar, pagou propina ao atual presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, durante sua campanha em 2014. Hoje, mais uma testemunha foi ouvida na CPI que investiga irregularidades no fornecimento de merenda em escolas do estado de São Paulo. A máfia envolve a Secretaria Estadual da Educação e mais de 20 prefeituras. Dione Moraes Pavan era uma das nutricionistas da Secretaria de Educação responsáveis pela avaliação da merenda. Seu nome foi citado no esquema de corrupção por ela ter sido a última pessoa da pasta a ver um documento da COAF que sumiu dos arquivos. O papel trazia um pedido da cooperativa para aumentar em 22% o fornecimento de suco de laranja. Segundo as investigações, o material foi feito de acordo com orientações de ex-assessores do governo. Quem foi? Sumiu da minha mesa. O documento tinha pena.
O documento tinha perna, porque o documento sumiu e não foi ela. Mas eu não sei, a sala é aberta, esse documento estava em cima da minha mesa, são 20 pessoas que trabalham na sala e o documento sumiu. Pavan declarou que não conhece nenhum dos assessores ou políticos acusados de envolvimento no esquema da merenda. Outro depoimento previsto para esta terça-feira era do lobista Marcel Ferreira Júlio, apontado como operador das propinas e intermediador dos negócios com a COAF. Depois de ficar em reunião fechada com a comissão, ele se recusou a depor. O senhor aceita depor para essa comissão? Vou me reservar o direito dado pelo tribunal de permanecer em silêncio. Todas as perguntas o senhor não vai responder? Não. Tá bom. Ontem a TV Globo teve acesso à delação premiada do lobista. Marcel contou que em 2014 foi procurado pelo presidente da COAF, Cássio Chebab. Segundo o delator, Chebab lhe disse que a COAF venceu a chamada pública do Estado pela Secretaria de Educação, mas não era chamada para assinar o contrato. O atraso na assinatura estava resultando em prejuízos de R$ 45 mil por mês. Na delação, Marcel disse que afirmou a Chebab que tentaria falar com um amigo, conhecido como Licá Gutierrez, que trabalhava com o deputado Fernando Capês. Ele foi falar pessoalmente com Licá no escritório particular do deputado. Marcel informou que voltou ao local munido de documentos e com representantes da COAF, e que o deputado pediu para Licá pegar cópia de tudo, determinando que fosse enviado para a Secretaria de Educação por e-mail. Não houve retorno e Marcel afirmou que, em outra ocasião, Capês chegou a telefonar ao chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e foi informado que o edital havia sido cancelado por erro da pasta. Ainda segundo o lobista, Capês esfregou o indicador e polegar das duas mãos rindo. "Não esquece de mim, hein? Estou sofrendo em campanha", teria dito o presidente da Assembleia Legislativa. Semanas depois, Jeter Rodrigues, que também trabalhava com Capês, chamou Marcel no gabinete do deputado na Assembleia. Segundo o lobista, o assessor pediu que a cooperativa arrumasse uns 4 carros, não importando o ano e a marca. E que depois de uma nova chamada pública da Secretaria da Educação, Jeter afirmou: "Agora precisamos falar de valores. Eu quero 2% do contrato e no total nós queremos, tirando os meus 2%, mais 450 mil para ajudar na campanha do deputado Capês." Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, nega ter recebido valores ilícitos da organização criminosa que fraudava licitações da merenda. Capês afirma que a delação é de abril e foi requentada. Segundo a nota, no último depoimento de Marcel Júlio ao Tribunal de Justiça, o lobista não afirmou ter tratado de dinheiro com Capês. Segundo o despacho do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, já existem indícios e provas de que o ex-ministro Antônio Palocci teria lavado dinheiro por meio de uma empresa de consultoria. O juiz Sérgio Moro deu mais 15 dias para a Polícia Federal investigar a Projeto, empresa de consultoria de Antônio Palocci, que a Lava Jato suspeita ter sido usada para lavar dinheiro de propina que ele teria recebido da Odebrecht para favorecer a empreiteira no governo federal. Palocci foi ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em despacho, Moro relata que, apesar das provas já referidas na decisão em questão, apontando provas de materialidade de crimes e indícios de autoria em relação ao investigado, afigura-se salutar conceder mais tempo à Polícia Federal para melhor análise do material apreendido. Palocci também é alvo de investigações em pelo menos outras 3 frentes da Lava Jato, sendo 2 inquéritos em Curitiba e 1 no Supremo Tribunal Federal, que apura o envolvimento dele por suspeita de formação de quadrilha no esquema de corrupção na Petrobras. Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o ex-ministro avalia a possibilidade de fazer delação premiada. Palocci estaria falando sobre o tema abertamente em Curitiba, onde está preso, apesar de seu advogado José Roberto Batóquio negar a possibilidade. O juiz Sérgio Moro decretou o bloqueio de bens do ex-ministro de até 128 milhões de reais. Esse seria o montante indicado em planilha da Odebrecht, que supostamente registra os valores de propina que estavam sob a gestão do ex-ministro. Desse total, Palocci teria recebido 6 milhões de reais. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemora a aprovação da PEC dos gastos.
Para o ministro da Fazenda, com a aprovação, o Brasil começa a entrar numa rota de crescimento sustentável. O fato concreto é que o Brasil está dando demonstrações sólidas de que está mudando para melhor. A PEC dos gastos foi aprovada ontem após uma longa sessão na Câmara dos Deputados e limita em 20 anos as despesas da União. Pela proposta, os gastos só vão poder crescer conforme a inflação do ano anterior. Durante a sessão, houve muita articulação política. O governo chegou a exonerar 3 ministros para garantir a aprovação da matéria. Para a base governista, a PEC é necessária para resolver a crise fiscal do país. Nós precisamos aprovar a PEC do controle de gastos, como nós também aprovamos a lei de responsabilidade fiscal contra o voto do PT. A oposição reclamou, tentou impedir a votação, mas não teve sucesso. Podem ter certeza que será judicializado o mérito dessa matéria, porque ela viola preceitos pétreos da Constituição. Entre eles, direitos e garantias individuais que cada cidadão tem, de acesso à saúde, de acesso à educação. A PEC foi aprovada por 366 votos a 111 e 2 abstenções. Dos cerca de 400 parlamentares da base aliada, 386 estavam presentes na sessão. 358 votaram a favor da PEC, enquanto outros 26 contra e uma abstenção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que é da base, não votou. O regimento interno prevê que ele se manifeste somente em um caso de empate. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o presidente Michel Temer terá uma DR com quem não acompanhou o governo na votação. E é óbvio que o governo sempre se faz a base do governo com aliados. Quem circunstancialmente tem dificuldade de ser aliado, por óbvio que o governo não o prende na base de sustentação. Mas essa é uma questão que o presidente mesmo vai tratar. Agora, a PEC dos gastos ainda precisa passar por mais uma votação na Câmara e depois segue para análise dos senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que se empenhará para garantir votação da matéria até o fim do ano. Ou votamos essa PEC com novas diretrizes fiscais, ou vamos ter que aumentar impostos, e a sociedade não aguenta mais isso. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a aprovação da PEC na Câmara e outras propostas de reforma do governo Temer. O governo deu uma demonstração de força ao aprovar na Câmara, em primeiro turno, a emenda constitucional do teto dos gastos públicos. O Planalto obteve expressivos 366 votos, um a menos do que os 367 votos que determinaram a abertura do processo de impeachment contra Dilma em abril. A semelhança no placar é um sinal de que quem afastou Dilma está ciente de que depois da tempestade vem a cobrança. Para entrar em vigor, a emenda do teto ainda terá de ser votada mais uma vez na Câmara e 2 vezes no Senado. Isso deve acontecer antes do final do ano. Michel Temer diz que pode haver sacrifício numa ou noutra área, mas todos iremos colaborar, disse ele. Faltou definir todos. Embaixo do vocábulo todos cabe muita gente, inclusive gente que não merece sacrifício. O momento exige que, ao falar coisas definitivas, o presidente defina muito bem as coisas. O governo prepara o segundo round do ajuste fiscal, a reforma da Previdência Social. Temer disse em entrevista que não haverá mais distinção entre a Previdência Geral e a Previdência Pública. Na geral, o teto da aposentadoria é de R$ 5.189. Na pública é diferente. Michel Temer, por exemplo, aposentou-se em 1996 aos 55 anos. Hoje recebe R$ 30.600 como procurador aposentado do estado de São Paulo. Ah, que país maravilhoso será o Brasil se o presidente Michel Temer conseguir acabar com privilégios semelhantes ao que é desfrutado pelo aposentado Michel Temer. Boa noite. O promotor de Justiça de São Paulo, Cássio Concerino, quer descobrir quem são as pessoas que aparecem na lista de apelidos usada pela construtora Odebrecht para o pagamento de propinas. Segundo o promotor, os codinomes podem estar relacionados a obras do metrô e da EMTU do governo paulista
e de um suposto CEL, que é a sigla usada para os Centros Educacionais Unificados. Outros apelidos aparecem na planilha da Odebrecht, como Santo, Careca, Bragança e Serrote. Cássio Concerino é o mesmo promotor que investigou o caso do triplex no Guarujá, que seria de propriedade de Lula. O governo de São Paulo alega que já ordenou a realização de investigações administrativas sobre o assunto. A Odebrecht não se manifestou. Hoje foi frio e nublado durante a manhã, mas ao longo do dia a temperatura foi subindo devagar e à tarde o tempo ficou até um pouco abafado. Depois choveu forte em alguns pontos da cidade. Para amanhã a promessa é de calor. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Nesse feriado, o predomínio será de calor e chuvas na maior parte do país. Só ali entre o Espírito Santo, sul do Pará e o interior do Nordeste que o ar seco mantém o tempo firme. Já entre o oeste gaúcho e o sul de Rondônia, o tempo fica muito estável, com chuvas a qualquer hora por causa da formação de um sistema de baixa pressão. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, o dia amanhã será bem abafado, com chuvas a partir da tarde e máxima de até 29 graus. Já em Salvador, as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia e pode fazer até 28 graus à tarde. Na capital mineira, o tempo fica firme e as temperaturas variam entre 17 e 28 graus. Já em Palmas, no Tocantins, o calorão continua intenso por lá e a máxima chega a bater próxima dos 40 graus, faz 39. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. O sol predomina desde cedo em grande parte do estado, com exceção do norte paulista, onde chove a qualquer hora e mesmo assim o dia fica bem quente. Nas outras áreas paulistas, as chuvas são esperadas mais a partir da tarde por causa do tempo abafado. As temperaturas vão ficar em torno dos 29 graus em Franca, dos 32 em Barretos e dos 33 graus em São José do Rio Preto. Na costa paulista, quem quiser aproveitar o feriado na praia, é bom ir bem cedo, porque pode chover a partir da tarde, mas mesmo assim chega a fazer até 27 graus lá na cidade de Santos. Aqui na capital, o sol predomina, mas as nuvens ficam mais carregadas ao longo da tarde e teremos pancadas rápidas e isoladas de chuva. Nessa quarta-feira, o dia começa com 16 graus e o sol aparece já pela manhã e a temperatura sobe rápido, chegando aos 29 graus. Na quinta, ainda pode chover e as temperaturas continuam perto dos 30 graus durante a tarde. Já na sexta-feira, o tempo muda novamente. Pode chover já pela manhã e essa chuva se estende ao longo do dia, com risco até para temporais. A máxima prevista é de 27 graus. Amanhã é Dia das Crianças e quem deixou para comprar os presentes na última hora enfrentou lojas lotadas no principal centro de compras popular de São Paulo, a Rua 25 de Março. Poderia ser uma terça-feira qualquer, mas se tratando da véspera do Dia das Crianças, é mais um Dia Nacional do Aperto. Tá difícil aí? Muito, tá demais, eu não aguento mais, tô morrendo, tô sufocada. Cansativo, né? Demais, demais, demais. Mas achou o que queria? Mais ou menos, ainda tô procurando ainda. O movimento foi grande nesta loja de brinquedos da Rua 25 de Março. A Gabriela deixou tudo para a última hora, mas pelo menos achou tudo o que queria. Eu levei um patinete, eu levei uma capa, levei um negócio de neném, chocalhinho, carrinhos, levei esse daqui que é bonitinho e massinha. Já a Regiane não estava com sorte. Também foi trazer justo o filho para escolher. É dor de cabeça, filho, porque aí escolhe, né? Quando é a gente leva qualquer coisa, mas ele tá em dúvida. E aí, Moisés, tá difícil de escolher, não? Tá. O que você quer? Não sei. Olhando para esse movimento todo, pode ser difícil de acreditar, mas segundo a Associação Comercial aqui de São Paulo, esse ano vai haver uma queda nas vendas de 5% no Dia das Crianças. E no meio dessa multidão toda, a gente percebeu que os pais vão ter uma missão em comum: explicar para as crianças que a grana está um pouco mais curta esse ano. Esse ano é do presente bem mais simples e o Natal com certeza também vai ser simples. Eu acho que o presente não conta tanto, é mais uma lembrancinha e o resto do dia é brincar com eles, né? Fazer a brincadeira que eles gostam.
Um fator que definitivamente contribuiu para a queda nas vendas é a alta carga tributária que incide sobre os brinquedos. Em média, o peso dos impostos é de 39,7%. Aí, o jeito é fazer como a Daniela. Escolheu coisas baratinhas para poder levar presente para 10 crianças. Um filho e maioria sobrinho. Tá muito bom o preço aqui. Não pesou tanto, então, no seu carro? Não, imagina, pesou não. Vou levar até a coisa que eu nem estava na lista para levar. Apesar do momento delicado, o gerente espera um crescimento de 6% na comparação com 2015. A partir de R$ 1,99 nós já temos mercadoria para brinquedo, no caso, para atender a população. A movimentação está excelente. Basicamente, nós já esperávamos tudo isso daí, trabalhamos para isso e tudo está acontecendo de acordo com as nossas expectativas. O governo de São Paulo liberou o resgate de créditos da nota fiscal paulista referente ao segundo semestre de 2015. Mais de 679 milhões de reais estão disponíveis para os participantes do programa. Em depoimento à Justiça Federal em Curitiba, dentro da Lava Jato, dono da empreiteira UTC diz que pagamentos de propina na Petrobras eram feitos em parcelas fixas e mensais. Ricardo Pessoa prestou depoimento como testemunha de acusação em processo que apura corrupção de 20 milhões de reais nas obras do Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro. Segundo o empreiteiro, o pagamento de propina era automático. Os valores eram repassados aos diretores da estatal e aos partidos, em especial ao PT e ao PP. Ele explicou qual era o momento da cobrança dos valores de corrupção. As primeiras vezes foi durante a concorrência. Depois isso passou a ser uma coisa mais automática e mais, não posso chamar de corriqueira, porque isso não é corriqueiro, mas era uma coisa que já vinha uma atrás da outra, então não havia esse momento. O momento era sempre depois do contrato, porque a gente tinha que saber qual era o valor, qual era o fluxo de caixa desse contrato. Geralmente se pagava essas propinas, não logo no primeiro nem no segundo mês, mas geralmente, no meu caso, eu sempre fazia isso a partir do quarto, quinto mês, até 3 meses antes de acabar, e transformava isso em parcelas fixas e mensais. Entre os réus desta ação penal estão o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, ligado ao PT, o ex-tesoureiro da Legenda, Paulo Ferreira, e o presidente afastado da OAS, Léo Pinheiro. Segundo Ricardo Pessoa, o valor fixo da propina era de 1% dos contratos, em alguns casos também de seus aditivos. Metade ia para a mão do Partido dos Trabalhadores, através do senhor João Vacari, e a outra metade era distribuída na casa, como eles chamavam. De acordo com o empreiteiro, casa era o pagamento de propina dos agentes públicos sustentados nos cargos pelos partidos investigados. Em depoimento na mesma ação penal, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, disse que a corrupção na estatal era institucionalizada. Assim como Ricardo Pessoa, Barusco foi ouvido na condição de testemunha. Ele confirmou ao juiz Sérgio Moro que a reforma do Centro de Pesquisas da Petrobras teve corrupção para o PT e para agentes públicos. Às vezes fica difícil responder o que a gente fazia para ganhar essa propina. Às vezes eu não sabia, porque estava institucionalizada, estava instituída essa propina, entendeu? A gente não fazia nada assim, especial para ter essa propina, tá? Era como se já tivesse institucionalizada, entendeu? Pode ser que é uma regra geral, nem sempre aplicável, mas era uma regra geral. Normalmente aplicável quando os contratos eram destinados a essas companhias, né? Segundo a Lava Jato, as obras foram avaliadas em 850 milhões de reais na época da licitação, em 2008. E no final, custaram 1 bilhão de reais. A obra foi feita pelas empreiteiras OAS, Carioca Engenharia, Construbase Engenharia, Construcap CCPS Engenharia e Chain Engenharia. De acordo com Pedro Barusco, o lobista Mário Góes, também delator da Lava Jato, teria sido responsável pelos repasses das empresas para os agentes públicos e para o PT. Ele revelou como era feito o pagamento. Pagamento em espécie para mim e depósito em contas minhas no exterior. De tempos em tempos, fazer um balanço geral. Em entrevista à Rádio CBN hoje, o presidente da República, Michel Temer, afirmou que a reforma da Previdência vai igualar os setores público e privado. Temer também falou sobre a aprovação da PEC, que limita os gastos públicos.
Temer disse que recebeu da Casa Civil um esboço da reforma da Previdência, mas afirmou que não poderia comentar porque não leu todo o documento. Garantiu, no entanto, o fim das diferenças entre o regime público e privado. Não haverá mais distinção entre a Previdência Geral, que é dos trabalhadores, né, e a Previdência Pública, né, dos trabalhadores do serviço público. Nós temos que igualar isso, e este é um ponto que já está, digamos assim, definido. Temer afirmou que antes de enviar o texto ao Congresso, vai conversar com parlamentares e representantes dos empresários e dos trabalhadores. Temer disse que a reforma da Previdência também vai atingir os políticos. Hoje, deputados e senadores têm um regime especial de aposentadoria que segue as regras dos servidores públicos. Ela deverá atingir a todos, sem dúvida alguma. Aliás, essa coisa da aposentadoria dos políticos já começou a ser esboçada, né? Já veio até para a imprensa. E, evidentemente, nós vamos fazer uma coisa equânime, quer dizer, para atingir todos os setores. O presidente também comemorou a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC que limita os gastos públicos. Foi uma vitória muito significativa, numericamente, qualitativamente, né? Porque também os deputados compreenderam a importância do projeto, estão preocupados com o Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que você viu que nós votamos isso numa segunda-feira. Em cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral, no Palácio do Planalto, Temer também falou sobre a aprovação da PEC e disse que ainda vão ser necessários sacrifícios. Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos. Estamos realmente, trabalhando para uma reunificação nacional, para uma pacificação nacional, que passa muitas e muitas vezes por alguns aparentes sacrifícios. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O presidente Michel Temer passou por cima da oposição no Congresso como se fosse uma motoniveladora. Esmagou a oposição, né? Agora, este é apenas o primeiro passo de uma árdua caminhada. E esse caminhar vai ter que ter grandes e profundas e dolorosas reformas. A principal delas é a reforma da Previdência. Será realmente revolucionário, histórico, se ele conseguir convencer, da mesma forma como conseguiu convencer os deputados do teto de gastos, convencer a unificar a Previdência. Eu tenho insistido que não adianta fazer reforma da Previdência sacrificando o trabalhador privado. Não há déficit na Previdência privada. O grande déficit da Previdência é o Fundo Rural, que não pode mexer, é uma despesa social, mas o absurdo da elite dos servidores públicos, dos funcionários da União dos Estados, dos municípios e dos 3 poderes. Ele está prometendo que vai mexer nisso, que todo mundo vai ser igual. A lei garante, a Constituição garante, não vai ser fácil. Ele vai ter de enfrentar uma guerra, mesmo considerando que as medidas que forem adotadas não atingem os atuais parlamentares. A luta da Previdência é uma luta pela equanimidade, ou seja, é uma luta para que não haja mais privilégios para a elite do funcionalismo. A elite do funcionalismo terá de ter uma aposentadoria semelhante à da base dos servidores, dos funcionários públicos e à dos trabalhadores privados. Além disso, vai ser preciso mexer na questão do salário da entrada nas carreiras de Estado. São salários muito altos, muito acima da média na iniciativa privada e muito próxima do fim da carreira. Vai ter de mexer nisso também e aí vai ser mais complicado ainda. Se ele conseguir, ele pode até ser consagrado como o presidente que salvou as contas públicas de um desastre similar ao terremoto do Haiti, ao tsunami na Ásia. Não vai ser fácil, porque vai haver muitas resistências políticas e ele vai ter que enfrentar muita incompreensão. Mas se conseguir, é o único jeito que temos de sair do pré-sal da crise onde o país se encontra. Eu voltarei aqui na quinta-feira, direto ao assunto, em té.
O Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União a inclusão de Gilberto Kassab, ex-ministro das Cidades do governo Dilma Rousseff e atual titular da Ciência e Tecnologia, na lista dos responsáveis pelas pedaladas fiscais de 2015. O Ministério Público sugere ainda que 15 integrantes da equipe petista sejam ouvidos para explicar as operações. Em nota, Kassab afirma que sempre respeitou as leis e se pautou pela lisura nos atos administrativos. O Ministério da Saúde anunciou que a vacina contra o HPV será dada para meninos em 2017 e meninas com 14 anos também poderão ser vacinadas. A vacina contra o papilomavírus humano, que protege principalmente contra o câncer de colo de útero, já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014. É indicada para meninas de 9 a 13 anos. A partir de janeiro de 2017, vai ser estendida para meninos de 12 a 13 anos. Essa faixa etária deve ser ampliada gradativamente até 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, a aplicação em homens vai diminuir a circulação do vírus entre a população, além de também prevenir contra doenças como câncer de pênis. A vacina contra o HPV é aplicada em 2 doses, com intervalo de 6 meses. A Organização Mundial da Saúde está mandando para o Haiti mais de 1 milhão de doses de vacina contra o cólera. Mais de 200 casos da doença já foram registrados desde a passagem do furacão Matthew. Uma semana depois da passagem do furacão, ainda não é possível dimensionar a tragédia. Por onde o furacão passou, o cenário é de devastação. 90% das casas na região costeira do sul estão inabitáveis. Não há eletricidade nem água potável. As organizações humanitárias não conseguem ainda atender as multidões famintas e apavoradas com a ameaça de doenças, principalmente o cólera. A doença se dissemina pela água contaminada, provoca diarreia forte e pode matar em algumas horas se não for tratada. O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional anunciaram que vão começar a negociar a paz ainda este mês. O governo vai começar no dia 27 de outubro, em Quito, no Equador, a chamada fase pública de conversações com o ELN, o segundo maior grupo rebelde do país. Não se sabe quantas pessoas o grupo guerrilheiro mantém em seu poder. Nos últimos 15 dias foram libertados 3 civis que estavam sequestrados. A decisão foi anunciada depois de o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ter conquistado o Prêmio Nobel da Paz, apesar da rejeição em referendo ao acordo de paz fechado com as Farc. Representantes do governo e da oposição partidária do não ao acordo continuam com as conversações para tentar acabar definitivamente com o conflito. O presidente russo Vladimir Putin cancelou a visita à França que estava marcada para a semana que vem. O anúncio do cancelamento aconteceu depois de o presidente François Hollande acusar a Rússia de crimes de guerra em Alepo. Depois de vários dias de calma relativa, a Rússia retomou os bombardeios sobre os bairros dominados pelos rebeldes no leste de Alepo. Pelo menos 12 pessoas morreram. As câmeras registram mais imagens chocantes de crianças atingidas nas explosões. As imagens divulgadas pelo grupo de oposição Alepo Media Center mostram crianças feridas em mais um bombardeio aéreo. A mão adulta tenta dar algum conforto. O pai traz nos braços a criança ainda de fraldas. Nas ruas, a população olha para o alto. A bomba atingiu um prédio e mais crianças estavam lá. Moscou e Damasco reduziram os ataques aéreos na semana passada. O exército sírio disse que diminuiu os bombardeios para deixar os civis saírem dos bairros do leste, controlados pela oposição ao presidente Bashar al-Assad. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O que eu vou dizer é muito grave. A cada 7 segundos, uma menina com menos de 15 anos é obrigada a se casar. Em países como o Afeganistão, a Índia, a Somália ou o Iêmen. A informação está no relatório divulgado hoje por uma organização humanitária chamada Save the Children. Essa ONG nasceu há 97 anos para socorrer crianças na Europa que passavam fome no final da Primeira Guerra Mundial. A luta contra o casamento infantil foi uma causa reconhecida pelas Nações Unidas em 89 na Convenção sobre os Direitos das Crianças. O casamento infantil não é uma simples questão cultural, é uma forma de opressão que impede que uma menina brinque como criança e seja uma adolescente normal.
é uma questão que aumenta com as crises humanitárias. Na Síria, famílias pobres, que ficaram ainda mais pobres com a guerra civil, vendem para o casamento suas filhas de 12 ou 13 anos e até acham que estão fazendo um bom negócio, porque tiram as garotas do circuito da prostituição. Uma universidade do Líbano revelou que 15% das garotas em campos de refugiados sírios já estão precocemente casadas. Essa anomalia é exportada para a Europa junto com os refugiados. A Dinamarca, a Alemanha e a Holanda enfrentam a questão de abrigar ou não no mesmo alojamento os maridos mais velhos com suas esposas de 13 ou 14 anos. Pela lei desses países europeus, esse tipo de convivência é associado ao crime de pedofilia. A Unicef, que é a Agência da ONU para a Infância, diz que entre os países africanos, de 12% a 14% das meninas com menos de 15 anos já estão casadas. As estatísticas da Unicef sobre o Brasil são mais ou menos antigas, mas dizem que 11% das brasileiras se casam com menos de 18 anos. E uma última informação. Entre as mulheres que já são hoje adultas, 700 milhões em todo o mundo se casaram com pouquíssima idade. São mulheres de baixa escolaridade e um monte de filhos, e que por isso estão condenadas à pobreza. É assim que o mundo gira. Boa noite. José Mariano Beltrame vai deixar a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Beltrame está no comando da Segurança do Rio de Janeiro há quase 10 anos. De acordo com o governo do estado, foi Beltrame quem pediu demissão. Ele será substituído por Roberto Sá, que é subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da própria Secretaria de Segurança. Sá deve tomar posse na segunda-feira. José Mariano Beltrame foi responsável pela implantação do projeto de polícia pacificadora, que instalou UPPs nas principais favelas cariocas. Ele pediu a exoneração ontem, logo depois de um intenso confronto durante a operação na favela do Pavãozinho. 3 suspeitos morreram e 8 foram presos. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público Estadual e 6 pichadores viram réus pela morte do dentista Wellington Nunes. O crime aconteceu no dia 6 de agosto, na zona norte da capital. Os pichadores vão responder pelo assassinato do dentista e tentativa de homicídio contra o pai dele. Após ter a fachada de casa pintada, Manuel Antônio da Silva, de 76 anos, foi tirar satisfação com o grupo. Wellington Nunes, de 39 anos, foi atrás do pai. Numa briga, o dentista foi morto com uma pedrada e o pai dele espancado. No hospital, o pai precisou amputar o braço. Junto com a aceitação da denúncia, também foi decretada a prisão preventiva dos 6 pichadores. 2 deles, Adolfo Gabriel de Souza e Marivone Pereira da Silva, já estavam presos temporariamente e tiveram a prisão convertida em preventiva. Os outros 4 estão sendo procurados. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que desistiu de colocar em votação o projeto que alteraria a lei de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior sem declaração à Receita Federal. Maia diz que não vai voltar a pautar esse texto e que as regras em vigor não vão ser alteradas. Assim, o prazo para os contribuintes brasileiros regularizarem a situação dos bens e ativos que estão fora do país se encerra no prazo inicialmente previsto, dia 31 deste mês. Maia alega que não conseguiu um acordo com o PT no assunto e que membros da base aliada ainda apresentam resistência ao projeto. A movimentação das forças políticas no período pós-eleitoral, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista político Rui Tavares Maluf, professor do curso de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor. Prazer. Bom, professor, quero começar assim, a eleição de São Paulo, em primeiro turno, João Dória, que teve um desempenho na campanha muito interessante, com a insistência em criar e manter aquela imagem que era gestor e não político. E aí o que nós observamos é que deu certo. A minha indagação inicial, porque o que é que explica o encantamento do eleitor com esse perfil de gestor e não de um político na administração pública? A preocupação em fazer com que o gasto público seja correto,
Ou seja, nós, os contribuintes, verificamos ao longo dos anos que grande parte da nossa contribuição se perde nas burocracias e na corrupção. Então, a ideia de um gestor, alguém que vem de fora do sistema político, com sucesso, e aí tem a característica pessoal do João Dória, pelo menos em alguns círculos já ser uma pessoa conhecida, facilita com que esse discurso tenha uma penetração. Mas eu faço uma ressalva, ou explicito uma coisa que é uma observação muito minha. Eu não acho que necessariamente uma parte do eleitorado que nele votou negue a importância da política, mas sim da política tal como venha sendo feito atualmente. Quer dizer, aí a decorrência do desencanto com a política. Com a política tal como é feita. Sim. Bom, agora uma outra questão, a crise fiscal dos governos em todas as instâncias, prefeitura, governo do estado, governo federal, traz à tona a ideia da privatização ou de promover concessões no setor público para os investimentos públicos. E há uma resistência que tem também se evidenciado, porque para tanta gente a parceria público-privada configura um mal. Eu acho que é muito mais fruto de um preconceito, porque tanto governos chamados no Brasil de nacional-desenvolvimentistas, como no passado, com o ex-presidente Getúlio Vargas, como a nossa ditadura última, militar, que veio para evitar supostamente o risco do comunismo, fizeram uma grande intervenção do Estado na economia. E nós não tivemos necessariamente, com essa grande intervenção, uma alta qualidade dos nossos serviços públicos. De maneira geral, isso é muito mais, essa resistência, fruto de um preconceito do que objetivamente indicadores nos mostrariam que efetivamente isso seria um mal. Bom, agora uma outra questão, professor, eu faço pergunta, porque em geral esses temas que eu estou abordando agora, eles são muito polemizados, né? Geram muito debate, tudo isso. E essa eleição foi a primeira com novas regras eleitorais, e a redução do tempo de campanha trouxe um esvaziamento para o marketing político. E aí eu quero saber do senhor, na sua avaliação, que meios influenciaram o eleitor nesse ano? A gente pode dizer que a interlocução nas redes sociais veio ocupar o lugar do velho e contundente marketing político? Está ocupando esse espaço, tem ainda muito a ocupar em futuras eleições, mas eu acredito que os próprios debates transmitidos pela televisão, e a Gazeta tem um papel importante nisso, já vem contribuindo e muito para tanto, né? O debate é uma das melhores formas para formarmos opinião. É claro que quando nós temos muitos candidatos, é sempre mais difícil, não é? Porque sempre alguém toma a frente de outro que às vezes pode ser visto como mais relevante enquanto sigla partidária, enquanto figura representativa, e essa pessoa às vezes fica escanteada por algum tempo, se esquece que ele está fazendo parte do próprio debate. Mas o debate é um caminho importantíssimo para a formação da opinião. Eu acredito que redes sociais, televisão e rádio contribuem muito para isso. E a desvantagem de não termos um segundo turno é que ficamos privados desse cara a cara entre os candidatos, né? Quando aí sim, sem dividir o tempo, né, nós teríamos mais chance de entender, né, através da performance de cada um. Não há dúvida que os dois quem turnos... é exatamente o quê, né? Claro, os dois turnos são uma conquista para a sociedade. Agora, ainda voltando para essa interlocução nas redes sociais, essa conversa via Facebook, via o WhatsApp, a gente pode dizer que é a nova boca de urna, né? Que entra com mais força que o antigo boca a boca, aquela conversa nas famílias, nos bares, da política, principalmente na fase que antecede a hora do voto. Marielle, e digo para você, talvez num outro cenário isso está acontecendo. Acho que sim, e acho até que isso provoca, estimula mais a boa política. As pessoas não são apenas passivas e reféns do marketing político tradicional, mas como cidadãs elas podem ir atrás da informação. A vantagem das redes sociais, de todos os sites institucionais de partidos, de movimentos que aí estão, permitem que as pessoas interessadas vão em busca da informação. É a melhor forma de nós obtermos efetivamente um bom debate e
qualificarmos a vida pública eleitoral. Agora, ontem, o presidente Michel Temer teve uma boa vitória com a aprovação da PEC do teto de gasto público, mostrando aqueles 366 votos. E hoje, numa entrevista na Rádio CBN, ele falou assim, porque eu teria mais se não estivessem alguns viajando. Ele está com muita segurança que ele tem uma base parlamentar leal, que está ao lado dele, por entender que o que ele está pretendendo é de verdade, bom para o país, etc. Mas o que eu quero saber é se essa vitória mostra o início da reversão da impopularidade do Temer. Isso é mais difícil de dizer afirmativamente, porque tal é o tamanho das nossas dificuldades que mesmo medidas corretas sendo tomadas, por vezes levam tempo disso se reverter em popularidade. Então eu não saberia te dizer se isso vai se reverter numa melhoria dos indicadores de popularidade em 2017, por exemplo. Mas me parece que há claramente um diferencial qualitativo, que é o desejo do debate, primeiro com sua própria base de sustentação. E isso ele faz com muito ânimo, como vimos aí no final de semana, convidando os parlamentares da sua base. Ele está participando diretamente. Ele participa diretamente, mostra uma grande informalidade na forma como conduz isso e torna realmente mais fácil. E procura fazer com que a comunicação adequada ajude a formar opinião, tirar dúvidas, que aliás foi uma das críticas no início, quando ele ainda se encontrava interinamente na presidência da República, né? As dificuldades de comunicação que parecem que agora vão sendo corrigidas. Se der certo para o lado do Temer, né, aquilo que ele pretende em termos de realinhamento das forças da economia para a reversão da recessão e do desemprego, que é pavoroso, 12 milhões de brasileiros desempregados, ele está credenciado para ser o candidato à presidência da República? Ainda que ele diga que não quer, provavelmente haveria um movimento muito forte se houver a melhoria dos indicadores de popularidade dele ao final do governo, poderia ser uma coisa irresistível. Mas, de qualquer forma, será uma eleição renhida, porque o PSDB vai se apresentar provavelmente com muita força. E isso, trazendo aí os resultados das eleições municipais, ainda que eleições municipais não sejam eleições nacionais, mas de qualquer forma indicam que haverá uma disputa importante aí em 2018 e um quadro muito diferente do que nós vimos na última eleição presidencial. Falando nos indicadores, Geraldo Alckmin em São Paulo, que o pessoal fala, né, coisa que a gente sabe que o João Dória não é um poste, né? Mas o próprio Fernando Henrique está dizendo que ele foi eleito por mérito próprio, não é porque foi indicado pelo Alckmin. Foi ele que seduziu o eleitor para essa eleição, que foi surpreendente no primeiro turno. Mas Alckmin sai mais forte, de fato, o nome melhor credenciado para 2018, depois da vitória do Dória em São Paulo? Acredito que ele se fortalece bastante, mas a própria ideia da realização de prévias, se vier a ser acolhida, traz um elemento de incerteza, porque quando nós passamos a ter um colégio eleitoral maior, obviamente é muito mais difícil de dizer que A ou B efetivamente, antecipadamente se elege. Então isso é uma conquista importante se ocorrer. A última questão, a rede de Marina Silva. Não colheu peixe. O que aconteceu com o partido de Marina Silva, que teve aí ela mesma reconhece, não apresentou os resultados que chegaram a acreditar que apresentaria um dia como a alternativa para o eleitor desiludido com políticos tradicionais e, ao mesmo tempo, a defecção que está acontecendo no partido. Nomes importantes já estão se afastando do partido, entendendo que existe ali um vazio de pensamento, de ideias, que a rede não consolidou um conteúdo. Como é que o senhor vê isso? A rede foi muito dependente, ou é muito dependente, da própria figura da ex-candidata a presidente Marina Silva. E ela, de certa maneira, nessa eleição, não esteve assim tão claramente, de forma tão incisiva junto a candidatos em colégios eleitorais importantes. Começamos por aí. E o partido em si mesmo não tem
programaticamente algo tão claro que o diferencie de outros, a não ser a própria pessoa de Marina Silva, uma pessoa de credibilidade, honrada, porém isso não é suficiente. Então isso, de certa maneira, já explica um pouco essas dificuldades. Acrescentando então essas defecções na própria cúpula da rede que vieram logo no dia seguinte às eleições, podemos dizer que há um risco grande do partido estar entrando num processo de extinção. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos importantes para a nossa reflexão sobre a movimentação das forças políticas logo após o resultado eleitoral. Boa noite, obrigado. Uma boa noite, obrigada. Gamberini. Você vai ver a seguir. O Brasil joga contra a Venezuela e tenta chegar na liderança das eliminatórias para a Copa da Rússia. E a crise no Corinthians. No treino, o zagueiro Wilson deu um soco no meio-campo Marcial. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Tem jeito melhor de passar a tarde do que se informando, comendo bem, se cuidando e ainda se divertindo muito. Que delícia! Mulheres, de segunda a sexta, 14h. Vamos agora às notícias do esporte com Luciana Magalhães e Celso Cardoso. Seleção brasileira entra em campo logo mais contra a Venezuela pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Celso Cardoso. É uma rodada, inclusive, que pode deixar o Brasil na liderança do torneio, é isso? Sim, sem dúvida. Tudo dependia do que acontece na rodada, que inclusive já começou. A Bolívia recebeu o Equador em La Paz, empatou 2-2. Em Barranquilla, a Colômbia encarou o Uruguai. Também houve empate em 2-2. Portanto, com este empate, o Brasil, se vencer, pode assumir a liderança. Daqui a pouco também jogam Chile e Peru, 8h30 no Estádio Nacional em Santiago. E no mesmo horário, em Córdoba, a Argentina recebe o Paraguai. O jogo do Brasil é na Venezuela contra a pior seleção das eliminatórias. É inegável o favoritismo brasileiro, embora o discurso seja de total respeito ao adversário. Para quem tem Rondon, quem tem Guerra, quem tem Vamp, tem muita qualidade. E a gente sabe respeitar, volta a dizer, independentemente da posição na tabela. Não existe jogo fácil, jamais. Eu acho que a Venezuela, ao ter 2 pontos, ela se torna mais perigosa ainda. Jogam com menos responsabilidade, jogam em casa, conhecem o campo, conhecem a cidade, jogam com o apoio da sua torcida. Quando a gente fala de Neymar, eu vou falar de Messi, de Cristiano Ronaldo, tu vai dizer assim, qual é a equipe que não vai sentir? Todas vão sentir. Agora, quem não gostaria de ter o William? Quem não gostaria de ter outras grandes opções como nós temos? Então, essa é a valorização desse senso de equipe. Me remeto atrás. Se a equipe brasileira ficar na dependência de Neymar, tem alguma coisa errada. Se o Neymar não puder contribuir com a equipe na hora que estiver sem bola, também tem uma coisa errada. Então, senso forte coletiva que a gente busca. Certo. E clima quente no Corinthians hoje. A situação está tão complicada por lá que teve até agressão física no treino de hoje. Feia coisa, hein? Os ânimos estão acirrados no Parque São Jorge. Depois de uma entrada faltosa, o zagueiro Wilson, irritado, partiu para cima do meio-campista Marcial e lhe desferiu um soco no rosto. Depois, o jogador gravou um pedido de desculpas e divulgou nas redes sociais. Estou muito envergonhado, muito triste com o que aconteceu, que isso não é da minha índole, de jeito nenhum, agredir um companheiro ou até mesmo um adversário.
Dizer que estou muito envergonhado, quero aqui vir pedir desculpas ao Maciel. Apesar de logo após o ocorrido eu ter ido nele pedir desculpas e ele ter aceitado. Eu fiquei pensando, vindo para casa, o que fazer para poder pedir desculpa para ele, né? Mais uma vez. Então venho através desse vídeo aqui, Marcelo, te pedir desculpas aos meus companheiros. Independente se a gente não está no dia legal, acho que não justifica o que eu fiz. A gente tem que manter sempre o foco, sempre a cabeça fria. Então espero que sirva de lição tanto para mim como para todos vocês. E pedir desculpa à diretoria, né, à comissão e aos corintianos que estão assistindo também esse vídeo. Bem, no meio desse turbilhão, o nome de Oswaldo de Oliveira está sendo cogitado para comandar o Timão. Parece até uma coincidência, né? Que de repente já muda o foco para o futuro técnico. Sim. Então, há quem diga, nos bastidores isso é certo, que o Oswaldo Oliveira já acertou com o Corinthians e deve inclusive ser apresentado como novo treinador já nesta amanhã. Quinta-feira. Nessa quinta-feira. Depois do feriado. Ainda trabalha com esporte e depois, na quinta-feira, seria apresentado como novo técnico do Corinthians. Pelo menos é um nome muito contestado por parte da torcida. Tem uma manifestação nas redes sociais contrária ao nome do Oswaldo Oliveira. Muitos preferiam o Roger, trabalha com o Grêmio, mas foi o nome escolhido pela diretoria do clube e que já deve fazer, inclusive, o planejamento para 2017. E quem sabe ainda tentar fazer com que o Corinthians se classifique para a próxima Libertadores América. A situação não é tão boa, é delicada. O Corinthians está muito atrás na classificação, mas ainda tem muitos jogos. Temos 9 rodadas pela frente. Ok, torcemos. É isso aí. Obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Gamberini. Manifestantes ligados à Frente Povo Sem Medo fazem, neste momento, um protesto aqui na Avenida Paulista. Eles estão em frente ao escritório da Presidência da República, na esquina com a Rua Augusta, e fecham a Paulista no sentido Paraíso. O ato é um protesto contra a aprovação ontem pela Câmara dos Deputados da PEC 241. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Unifom recebe o cantor Falcão no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.